Como eu estava dizendo, muitas histórias bíblicas, elas são usadas, às vezes, por pessoas ou pouco instruídas ou mal intencionadas, com o objetivo de difamar a palavra, com o objetivo de robustecer teses, às vezes ligadas ao ateísmo, ligadas a correntes que afrontam diretamente a palavra. E um dos textos mais utilizados por ateus, de uma forma geral, para descredibilizar a Bíblia, para mostrar um Deus que não é esse Deus de amor que muitas vezes pregamos, que não seria um ser misericordioso, que não teria o caráter de pai, que teria um caráter vingativo, sanguinolento, desproporcional, desarrazoado. É esse texto que nós vamos ler agora. Então eu peço a sua especial atenção para a gente falar sobre ele. Ele está no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, no verso 23. Segura que lá vem bomba. Segundo Reis, capítulo 2, verso 23, diz assim a palavra de Deus. O texto está projetado. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos, em algumas versões tem rapazinhos, que vinham da cidade, que saíram da cidade, começaram a caçoar dele, gritando: sobe, calvo, ou sobe, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 desses rapazinhos. E então de Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Respira. Assustador, né? Aliás, esse texto, por ser talvez um dos textos mais assustadores da Bíblia, a história de um profeta. Olha como normalmente esse texto é contado e a impressão que a gente tem dele. Um profeta estava passeando, as pessoas, um grupo de crianças, olhou para ele e disse: vai, careca, sobe, careca. Zombou ele por causa da calvície. E aí, ele, com raiva disso, amaldiçoou aquelas crianças e mandou 2 ursas devorar, e comeram 42 crianças, porque chamaram ele de careca, porque chamaram de calvo. E assim nasceu o calvinismo, inclusive. Por isso que eles são tão invocados, os calvinistas. É brincadeira, não foi assim não, mas foi parecido. E aí, muitas pessoas pegam esse texto e aí produzem toda sorte de memes. Produzem imagens que ficam afrontando. É esse o Deus de amor de vocês? É esse o Deus que ama crianças? E dizem histórias que não contam na igreja. Pronto, estou contando. Onde está seu Deus agora, teu? Vim contar essa história para vocês hoje. Primeiro porque eu não tenho medo da Bíblia. E outra coisa, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre vai ter coragem de responder. E é importante se debruçar diante dele. Aqui, 42 crianças zombam da careca de Eliseu. Aí Deus é amor. Aí o que ele vai fazer? Educar crianças? Não, matar crianças. Castigar? Dar cabelo para Eliseu? Não, aí ele mata ali. Olha os memes. Aí Deus é amor, aí com a caveira. O Deus que mata crianças. Só porque chamaram um profeta de careca. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Pronto, chega de meme, Rodrigo. Pô, você fica botando meme no meio da pregação? Não entendo. Fui eu que pedi, gente. Rodrigo tá de parceria. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Essa história precisa ser e merece ser contextualizada para que você entenda. Eliseu é um homem que foi tocado pelo profeta Elias.
Elias, o homem de Deus conhecido de Israel, um homem poderosamente usado por Deus, um homem que bate de frente com o reinado de um rei iníquo, que se envolve com a rainha pagã, perversa e cruela, que é Jezebel, e o rei Acabe, um homem fraco, que deixa a mulher governar de forma tirana, de forma astuta, de forma absurda, aquele povo. E aí Elias bate de frente com ela, contra o governo dela, e vai criando, vai se estabelecendo como um homem com uma referência de Deus naquela população, naquela cidade, a ponto de ser extremamente respeitado por todos. Eliseu, em um determinado momento, vendo que Elias havia tocado nele, e Elias sabendo que Deus já estava preparando um substituto para ele, Eliseu se afeiçoa a Elias e começa a andar com ele. E aí naquela época, a Bíblia diz que existia uma escola de profetas, vários homens se preparando para serem profetas. Elias sabia disso, Eliseu sabia disso, mas chega um determinado momento, Eliseu chega para Elias, nesse capítulo aqui, ele se aproxima, e aí você vai ver no verso 9, que depois de atravessarem rios juntos, Eliseu chama Elias e diz assim: eu tenho um pedido para te fazer. Elias diz para ele: pode pedir o que você quiser. Ele: posso mesmo? Eu quero porção dobrada do teu espírito. E esse pedido tem que ser interpretado à luz da história. Quando Eliseu está pedindo porção dobrada do espírito de Elias, ele não está pedindo para ser 2 vezes mais usado do que Elias. Ele não está pedindo: você tem espírito? Eu quero ter 2 vezes teu espírito. Não é isso que ele está pedindo. Aquele pedido é um reconhecimento como se fosse de paternidade. Se você lembra algum detalhe da lei de Israel, quando um pai morria, quem é que ficava com a herança dobrada? Quem levava 2 vezes a herança em relação aos outros filhos? O primogênito. O que Eliseu está pedindo aqui não é para ter 2 vezes mais unção do que Elias. Ele está pedindo para ser reconhecido como primogênito de Elias. Ele diz: eu quero ter porção dobrada em relação aos demais. De todos os filhos que você tem, de todos os sucessores que você tem, eu quero ser o primogênito, eu quero ser o novo homem de Deus aqui. E aí Elias olha para ele e diz: rapaz, dura coisa pediste. Que pedido audacioso você fez. Pode existir alguma coisa dura demais para Deus? Não é duro para Deus, é duro para Eliseu. Você pediu um negócio complicado. Você está pedindo para ser o homem de Deus aqui. Você está pedindo para ter inimizade gratuita com os poderes dessa terra. Você está pedindo para muitas vezes ser gratuitamente perseguido só porque deu ouvidos à voz de Deus. É isso que você quer? Dura coisa pediste. Que pedido audacioso, mas você pode ganhar isso. Você pode ser o meu sucessor direto, reconhecido como se fosse o meu primogênito, se você me vir no momento em que eu for tomado e levado aos céus. Ou seja, se você estiver comigo até o último momento, como um filho que cuida da morte do seu pai, como se fosse isso, o filho mais responsável da casa. Se você estiver comigo até o último momento, até o momento da minha despedida, aí você vai ser o novo homem de Deus para Israel. E a partir daquele momento, Eliseu gruda em Elias. E as pessoas estão lá perguntando: rapaz, seu senhor vai ser tomado. Ele vai embora, vai te deixar aqui. Ele: fique tranquilo, eu não saio do pé dele, e vou ficar com ele até os últimos momentos. E ele vai sugando e absorvendo tudo o que Elias tinha para ensinar. Fica ali no pé de Elias. No pé de Elias, aí chega um momento, a Bíblia fala que, estando eles andando, vem uma carruagem de fogo e separa os dois. Aí Elias vai para lá, Eliseu vai para cá. E às vezes a gente vê ilustrações e pregações dizendo que Elias subiu numa carruagem de fogo. Até tem louvor em cima disso. Elias não sobe numa carruagem de fogo. Elias sobe num redemoinho.
O texto é claro. Está aqui no verso. Você entendeu errado. Aliás, tem um episódio do Você Entendeu Errado, isso aí, Elias no carro de fogo. Você pode procurar no YouTube depois. Aqui no verso 11. Enquanto caminhavam, aparecia um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Quando Eliseu viu isso, ele gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e cavaleiros de Israel. Essa é uma expressão que aparece 2 vezes na Bíblia. A primeira é aqui, e a segunda é quando Eliseu está perto de morrer, e um rei vai até Jeoás, vai até a casa dele para fazer um pedido, e usa essa expressão, que é uma expressão de luto. É uma expressão que indica desespero, indica luto, indica tristeza. Elias vai embora e Eliseu está de luto. Eliseu está angustiado. Agora sou eu. Agora não tem mais ninguém. Sabe o dia que você sai da maternidade com o bebê acabou de nascer, a médica dá alta para você, você vê, o que eu faço com ele? Não tem mais a enfermeira lá para ajudar a trocar a fralda, dar banho. Aí você leva, aí você chega em casa. E aí, velho, você não me conhece, eu não te conheço, você gosta de quê? Tem batata frita aqui na geladeira. E ele olha para sua cara. Ele não sabe pedir, você não sabe dar. É aquele desespero que dá. Os primeiros dias de um bebê, rapaz, pai de primeira viagem. Meu Deus do céu. Vocês estão sentindo falta de Silas aqui, né? Silas, meu irmão. Está tendo essa experiência agora. Está vendo o bicho pegar. Está com o bebezinho em casa. E os primeiros dias sozinho. E agora, o sentimento que Eliseu tenha. E agora? O que eu faço? Eliseu tinha acabado de ver Elias abrindo um rio inteiro para eles passarem. E agora, quando Eliseu perde Elias, o que ele vê? Um rio. Ele se desespera. Aí ele pega a capa de Elias. Primeiro ele rasga a roupa dele toda, de angústia, de tristeza. Pega a capa de Elias que caiu. Pega a capa de Elias e joga na água. E começa a gritar: onde está o Deus de Elias? Verso 14. Onde é que está o Deus de Elias? Ele ainda está na sombra de Elias. Ele ainda está angustiado porque Elias sumiu. E aí o rio se abre. E ele passa. Ele está com a sombra de Elias sobre ele. E ele vai caminhando. A Bíblia diz que Elias estava vindo de Betel para Jericó. E aqui, depois que as pessoas saíram procurando Elias por 3 dias, e procuraram, e ninguém encontrou, Eliseu respira e fala assim: ele foi embora mesmo. Eu vou ter que seguir minha vida. Eu vou ter que caminhar. E a Bíblia diz que ele começa a fazer uma caminhada em outro sentido. Enquanto Elias estava caminhando e chamou ele para ir de Betel até Jericó, agora está Eliseu saindo de Jericó e indo para Betel, de propósito fazendo o caminho contrário de Eliseu, ou de Elias. Eliseu está fazendo o caminho contrário de Elias, traçando a sua própria jornada. Mas aí vem um grupo grande, de muita gente. Em primeiro lugar, a gente tem que identificar que grupo é esse. A expressão hebraica é nahar, que a gente traduz por rapazinhos, aqui na minha versão está como meninos, e que as pessoas maldosamente gostam de ler como crianças. Essas pessoas não são crianças. O nahar, na cultura de Israel, era sobretudo alguém com idade de casamento. Tinham no mínimo 13 anos de idade, que é a maioridade entre eles. E 13 anos para aquela cultura era um adulto.
Era um adulto. Tanto é que quando Absalão dá um golpe de estado em Davi e está traçando uma batalha entre eles, Davi fala para que os soldados deles tomassem cuidado com o Nahar Absalão, menino de barba na cara, tomando o trono do pai, tomando as mulheres do pai, e Davi o chama assim. Ele ainda era um Nahar, era um rapazinho, um jovem. Então aqui não são crianças. Essa expressão, ela sempre, na maioria dos textos, está traduzida como moço, rapaz. Pessoas inexperientes, mas consideradas já adultas naquela cultura. Jovens. Para nós seriam entre adolescentes e jovens. Um grupo gigante. A trajetória que Eliseu estava fazendo era uma trajetória de uma subida íngreme, ou como diz aqui na Bahia, uma subida íngrede. Uma subida muito perversa, saindo de um lugar praticamente no nível do mar para um outro 800 metros acima do nível do mar, a pé. Uma subida absurda. E no meio dessa subida, ou no início dessa subida, os jovens encurralam ele e começam a fazer 2 trocadilhos. O primeiro é: suba agora, calvo. Subir, ou seja, subir aquela ladeira. E também o trocadilho em alusão à subida de Elias. Elias escapou. Vamos ver se você escapa. Suba agora também. Eu quero ver. Um grupo muito grande. O que está acontecendo aqui? E outra, por que essa ênfase no calvo? Eu confesso que eu leio esse texto e eu me ofendo. Não gosto que me chame assim também. Mas a ênfase é principalmente porque, se você for olhar em 2 Reis, capítulo 1, versos 7 e 8, só existe uma característica física de Elias que é mencionada na Bíblia. A gente não sabe nada sobre Elias. A gente não sabe se Elias era ruivo, se era negro, se era alto, se era baixo. Mas se a gente olha esse texto, 2 Reis 1, 7, eu vou tentar olhar aqui então. Foi. Alguém pergunta a aparência de Elias. Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? Pega na ACF. Pronto, corrigido e fiel. Eles lhe disseram: era um homem peludo. É a única coisa que se fala sobre a característica física de Elias na Bíblia. O que está acontecendo aqui? Eliseu está sendo colocado em xeque. Primeiro, sendo ameaçado por um grupo durante uma subida, dizendo: suba você também. E outra: você é careca. Bom era o outro, que era peludo. Era o cabeludo Elias. Em algumas versões estava vestido numa roupa de pele. Mas penso que essa versão é mais correta. Assim entende, por exemplo, a tradição judaica. E assim é retratado Elias como um homem peludo, ao contrário de Eliseu, que era calvo. Ou seja, você não é tão bom quanto ele. Você não é profeta de verdade. Você é um charlatão. Você é um mentiroso. Esse é o contexto do que está sendo vivido ali. O cenário era possivelmente, ou muito provavelmente, aliás, tem um outro dado textual, e eu estou perdendo um tempo nisso para a gente entender o contexto, e daqui a pouco eu vou falar de algumas lições que esse texto traz para a gente. Mas eu estou perdendo tempo de propósito para explicar o texto. Ele usa uma expressão, e as expressões elas são muito próprias no hebraísmo, quando ele diz assim, no verso 23, no caminho alguns meninos saíam da cidade, gritando: sobe, calvo. Os meninos saíam da cidade ao encontro de Eliseu, e em seguida veio Eliseu os amaldiçoou, e então 2 ursas saíram do bosque. A expressão é a mesma para dizer
e para enfatizar que muito provavelmente o intento também era o mesmo. Do mesmo jeito que as ursas saíram contra os meninos, contra os jovens saíram contra Eliseu. Por que eu estou dizendo isso? Provavelmente é um cenário de legítima defesa. Um cenário onde o cara está acuado, o grupo era tão grande que dos que as ursas pegaram foram 42, mas eram mais. As ursas pegaram 42, mas era um grupo, possivelmente mais de 100, juntando para pegar um homem. Para zombar de um homem, não era simplesmente me reter porque me chamou de careca, não é só isso. O texto no original, ele dá para a gente outros elementos que fazem a gente entender o que está acontecendo. Eliseu está angustiado, de luto, tentando afirmar seu ministério profético, e está sendo colocado em xeque, está sendo desafiado por um grupo de pessoas que estão dizendo que na verdade ele não é profeta, coisa nenhuma, profeta é o peludo que foi embora, e desafiando ele, prove agora que você é profeta mesmo, suba aí igual outro, ou tente subir essa ladeira agora, a gente quer ver. E Eliseu não tem outra alternativa, outra saída, outra ação nesse texto, a dizer, clamar pelo nome do Senhor e amaldiçoar aqueles homens em nome do Senhor. E então Deus aparece na história e vem em favor dele. E eu quero agora, entendendo esse contexto, compartilhar algumas lições para vocês. Hoje de manhã, se você não ouviu a palavra de hoje de manhã, ela foi extremamente libertadora, sobre a relação com o passado. Eu acho que o pastor Diogo colocou ela na internet e o título foi Quero trazer à memória o que me dá esperança. Acho que ele colocou esse título. Se você não estava aqui hoje de manhã, não assistiu online, marque para assistir depois. Palavra linda, sobre uma relação positiva com o passado. O passado traz uma riqueza de eventos que aconteceram e que podem nos inspirar ao futuro, podem nos deixar tranquilos. Por exemplo, todas as vezes que eu lembro de tudo que Deus já fez por mim, todos os livramentos que Ele já me deu, todas as bênçãos, as portas abertas que eu já experimentei por intervenção do poder da mão e do braço forte do meu Deus, isso me faz lembrar que o mesmo Deus que agiu por mim no passado, não me abandonará no presente e estará comigo no futuro. O passado, ele nos inspira e nos dá uma margem de segurança para não viver ansioso e não viver uma idolatria do futuro, para não ficar excessivamente angustiado com o que vem durante essa semana. Por que eu não estou angustiado com essa semana? Porque na semana passada, eu lembro o que eu vivi, e eu lembro do Deus que me guardou, e do Deus que proveu tudo que eu necessitava. Eu olho para o passado, buscando ferramentas, elementos, o bastante, para que a minha memória seja agitada, no sentido de resgatar a esperança necessária, para não ter medo do futuro, para não ter agitações e ansiedades com o que vem pela frente. Mas tem um outro extremo, de pessoas que estacionaram no passado, e que até hoje não conseguem se conformar com o fato de que o que passou, passou. Não conseguem se conformar com a oportunidade perdida, com a porta que fechou, com a pessoa que se foi, com o castelo que desmoronou. E todos os dias você vive incompreendido e num não lugar no seu presente, porque a sua memória ainda ficou no passado. Eliseu estava de luto e dependendo exclusivamente das suas lembranças sobre o que viveu com Elias. Eliseu estava num luto tão forte para você entender, que até o clamor dele é atendido por animais que simbolizam luto. Quando ele clama e vem ursas, por que não vieram leões para devorar aqueles jovens? Não são leões que saem, são ursas. A ursa, em Israel, é um animal típico de luto.
Se você olhar, por exemplo, em Provérbios capítulo 17, Salomão vai dizer que às vezes é melhor encontrar uma ursa que foi separada dos seus filhos, aquela ursa que está de luto porque perdeu os filhos, do que discutir com um idiota. Discutir com gente tola. Às vezes é melhor encontrar duas ursas que foram separadas dos seus filhos. Se você olhar em 2 Samuel capítulo 17, a gente vai ver também Uzai aconselhando Absalão, dizendo: olha, tome cuidado, seu pai é bravo, e os homens dele são valentes, são ferozes, iguais ursas separadas dos seus filhos. É animal típico de luto, aquele animal que reage com violência pela separação. E é isso que sai de Eliseu naquele dia. Eliseu está preso ao passado. Eliseu está ficcionado por experiências passadas, pelo que ele já viveu, pelo que já se foi, pelo poder de Elias. Ele está sem acreditar que ele pode traçar uma trajetória diferente, que ele pode também ser usado igualmente, ou com o mesmo poder, mas com uma identidade diferente. E ele sabe como ele e Elias são diferentes um do outro. Então ele está estacionado no passado, e ele não quer acreditar que Deus tem coisas para realizar na vida dele. O passado é inspirativo, mas ele não pode ser uma âncora na sua vida. Aceite o que passou. Aliás, o poeta Belchior vai dizer que o passado é uma roupa velha que já não cabe mais. E a gente precisa entender isso. E principalmente por uma razão. Tem um filme, ficou muito famoso há algum tempo atrás, chamado Meia-Noite em Paris. De homens que eram saudosistas, de um homem que era extremamente saudosista, um poeta. Ele, eu queria era viver nos anos 20 lá na França. Esse que eram os anos maravilhosos. Esse que eram os anos mais brilhantes da humanidade, os poetas. Aí um dia ele consegue avançar no tempo e volta para os anos 20. E encontra os poetas que ele admirava. Encontra Hemingway. E aí quando chega lá no meio dos caras, os caras estão tudo desgostosos. Rapaz, bom mesmo era nos anos 1880. Estão saudosistas também. Eliseu está saudosista por Elias. Mas sabe quem era Elias? Se você olhar quem era Elias, Elias é um homem que chora. E você vai olhar em 1 Reis capítulo 19, verso 4, que chora, desiludido quando é perseguido por Jezebel, e ora pedindo a Deus para morrer. E sabe por que ele pede para morrer? Porque ele não é melhor do que os pais. Ou seja, bom mesmo era no passado. Porque ele de novo está olhando para o passado. Eliseu está olhando para o passado e dizendo: bom mesmo era no tempo de Elias. E Elias está olhando para o passado dizendo: bom mesmo era no tempo dos meus pais. Certamente eu estou falando com pessoas que estacionaram sua esperança num tempo longínquo, uma experiência que já não faz mais sentido para você, num relacionamento que você não cultivou e por culpa sua ou culpa dos outros se perdeu. E você não consegue desenvolver absolutamente nada no presente, não consegue olhar para o futuro, porque ao invés de o passado ser uma válvula de esperança para você, ser uma ilustração perfeita do que Deus pode fazer e já fez e que ainda fará, não. O passado acabou sendo um verdadeiro sombreiro sobre sua vida e te impede de caminhar. Eliseu ainda vivia isso, esse apego ao passado. E ali, Deus está chamando ele para fazer uma trajetória diferente. Ei, eu não te chamei para ser outro Elias. Eu te chamei para te usar com suas características. Deus tem um plano para você, diferente do plano que Ele tem para mim. Você acredita nisso? Deus não quer você se comparando com absolutamente mais ninguém. E essa é a segunda coisa que eu preciso te dizer. Elias não foi usado com mais e nem com menos poder do que Eliseu. Elias foi usado de um modo diferente. Imagina Eliseu
olhando o Instagram de Elias, eu nunca vou ter esses seguidores todos. Olha como a vida de Elias é feliz. Outro dia eu estava aconselhando uma jovem, isso aconteceu aqui. Ela chegou para mim, pastor, eu estou desiludida. Por quê? Porque eu estou olhando o Instagram de todo mundo, na igreja está todo mundo feliz. É mesmo, ela é. E aí pior, eu fui olhar o meu Instagram e eu descobri que eu também estou feliz. Esses mecanismos de comparação que a gente vai criando são tolos, são perda de tempo. E você vai querendo a vida que Deus preparou para outra pessoa, os planos que Ele preparou para outras pessoas, e vai achando que os seus não são tão poderosos assim, porque eles não são iguais aos das outras pessoas, porque não é a mesma unção que está sobre Elias, que está sobre você, e você vai sofrendo, angustiado, e deixando de viver o caminho exclusivo seu. A vida é ao vivo e irrepetível. O que você está vivendo hoje nunca foi vivido na história por ninguém. O que Deus quer viver com você, Ele nunca viveu com ninguém. Para de ter medo de não ser tão bom quanto os seus pais, quanto os Elias a quem você tem idolatrado, a quem você tem feito como um objeto. Eu queria ser igual aquele casal. Só Ele sabe o que é o peso de ser aquele casal. Para você, Deus tem uma história exclusiva, totalmente diferente. Veja, Elias é poderosamente usado para trazer seca. Elias é usado por Deus para profetizar e ficar sem chover durante 3 anos e meio. Já Eliseu é poderosamente usado para trazer fartura. Quando Samaria é cercada pela Síria, é Eliseu que é usado para dizer: amanhã, a essa hora, vai haver abundância de pão aqui em Israel. Totalmente diferente. Um profetiza para vir seca, outro profetiza para vir fartura. Ambos poderosamente usados pelo Espírito de Deus. Cada um do seu jeito. Querido, Deus tem uma relação absolutamente pessoal com você, que nunca vai ter comigo. Deus vai falar com você de um jeito que eu nunca vou ouvir. Deus fala comigo coisas que, se você ouvisse, caia para trás. É entre mim e Ele. Não se meta. Não queira repetir. Não queira imitar. Não é assim que funciona. A história de outras pessoas podem inspirar a sua, mas jamais podem ser copiadas por você. A história de Deus com Elias era absolutamente única. E Deus tinha uma história igualmente única para viver com Eliseu. Deus tem coisas maravilhosas, absolutamente inéditas, para viver com você e para realizar na tua vida. Coisa que Ele nunca fez na vida de ninguém, Ele quer fazer na tua. Outra coisa que eu preciso te dizer: sabe por que Elias não passava por isso? Por essas afrontas, por essa desconfiança? Porque Elias era isoladão. Elias era quase inacessível. Elias andava sozinho. Elias era o homem da caverna, do deserto, que não andava no meio da multidão, não andava no povão. Elias não pegava baba, não jogava futebol. Elias não ia na Fonte Nova. Elias não participava de GC. Meu GC é eu e Deus no monte, no Horebe. O GC de Elias é o GC da caverna, ele, só ele, é o secreto. Ninguém sabia dos podres de Elias, das falhas de Elias. Ninguém sabia. Eu vou te dizer uma coisa para você. Terceira lição. A solidão é uma falsa segurança. Andar isolado, mas é melhor, não confie mais em ninguém. Também não vai sorrir com mais ninguém. Também não vai chorar com mais ninguém. Mas você não sabe o que eu já sofri? Claro que eu sei. Já foi afrontado aqui na igreja, né? Já teve um trauma religioso. Um pastor mentiu para você. E daí? A gente corre o risco de chorar um pouquinho quando se deixa cativar. Quem disse foi o Pequeno Príncipe. Acontece.
Veja, a solidão, embora tenha preservado Elias dessa desconfiança do povo, cobrou um preço caríssimo. Quando Elias sentiu fome, sabe quem alimentou ele? Corvos. Isso está em 1 Reis capítulo 17. Primeiro ele é alimentado por corvos, que vão até ele num ribeiro e dão pão para ele, porque não tinha um filho de Deus perto dele, porque ele era isoladão. Ninguém sabia das falhas dele, ninguém via ele acordando cheio de remela, ninguém via ele contando piada sem graça, mas também ninguém estava ali estendendo a mão para ele, porque ninguém sabia da necessidade dele. Ninguém sabia quando ele estava chorando. Ninguém sabia quando ele estava sofrendo. É isso mesmo que você quer para você? É mais seguro? Não. A solidão, o isolamento é uma falsa segurança. É por isso que eu não acredito no evangelho perfeito que não envolva igreja, congregar, estar com irmãos, estar com pessoas. Eu não acredito. São pessoas falhas? São. São pessoas imperfeitas? São. Mas são essas pessoas que Deus vai te usar para te alimentar na hora da sua fome. Deus chama Elias e diz: vai até a Sarepta, e lá vai ter uma mulher que vai te dar de comer. É uma mulher que não tinha nada, e Elias tem que pedir a ela: olha a cara de pau, a mulher está sem nada. Para ela tem uns cavacos ali, meu irmão, um pouquinho de farinha para ela e para o filho dela, para morrer ambos. E Elias tem que ter a cara de pau de chegar lá e pedir: não, primeiro me dê, faça primeiro para mim, e depois eu dou um jeito de orar ao Senhor para multiplicar essa farinha. Se você não me der, eu vou morrer. Elias tem que passar por isso. Eliseu não. Se você reparar, Eliseu em 2 Reis capítulo 4, no verso 8, ele chega na casa de uma mulher, e a mulher chama ele para comer. Ele chega para se hospedar. Uma mulher rica, ele vem para se hospedar, para dormir num quarto. A mulher: não, toma aqui minha cadeira, coma aqui com a gente. A mulher que oferece comida. Por quê? E aí vem a quarta lição. Se a solidão é uma falsa segurança, a comunhão é uma exposição necessária. Andar com gente pode te machucar, mas pode salvar a sua vida. Se abrir seu coração para novas relações. Por que Eliseu era alguém que estava o tempo todo sendo colocado em xeque? Porque as pessoas conheciam Eliseu. Eliseu era um homem do povo. Eliseu, quando é chamado por Elias, ele é tocado, e ele tinha uma junta de bois, estava arando a terra. Ele falou assim: esses bois não quero mais não. Sabe o que ele faz? Ele pega o carro de boi dele, toca fogo, pega os bois tudo, faz churrasco e chama o bairro todo, bota na laje e faz um churrascão para todo mundo. Vai ter churrasco, virei profeta. E é isso que faz. Ele chama o povo. Eliseu quer o tempo todo estar com o povo. Isso tem um preço, porque o povo vê ele acordando, o povo vê ele nas brincadeiras dele, o povo descredibiliza ele, porque ele não tem a aura de intocável que Elias tinha. E agora ele está sofrendo por um povo que acha que tem intimidade suficiente para chegar a ele. Vai, e agora, careca, você é profeta coisa nenhuma, rapaz? Eu estou ligado, eu vi você no baba ali. Você deu um carrinho por trás no cara, isso é profeta, rapaz? Deixa eu te dizer, Deus não te chamou para ser um ET. Ser servo de Deus, ser amigo de Deus, não quer dizer ser uma pessoa isolada, desconectada, descontextualizada com o mundo. Não. Deus te chamou para você ser uma pessoa que espelha Cristo no mundo. E quem era Cristo? O que escandalizava os fariseus, porque andava, comia e bebia com pecadores. Era um homem de multidão, era um homem do povo, era um homem do abraço, era um homem que chamava as pessoas para dentro da casa dele e que ia para a casa dos outros. Era um homem que partia pão com gente que talvez eu e você não partiríamos. Esse era Jesus. Portanto, o evangelho não vai te separar dos seus amigos. O evangelho vai te tornar ainda mais desejável para eles e influenciador deles. O evangelho vai te tornar mais solícito.
O Evangelho não vai te alienar da realidade. O Evangelho vai te tornar uma referência onde você chegar. É nesse Evangelho que eu acredito. Hoje é dia de ceia na casa de Deus. E toda vez que tem ceia, a gente tem uma oportunidade poderosíssima de lembrar por que somos igreja. Por que somos igreja? Por que você está aqui? Às vezes a gente coloca uma perspectiva de culto em que às vezes a gente coloca um ambiente preto, apaga a luz e diz: esqueça de quem está do seu lado. Eu quero dizer que isso não é a realidade de um culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é: lembre que tem alguém do seu lado agora. Porque o culto só é culto quando é uma reunião de família. Você não precisa vir à igreja para encontrar com Deus. Você poderia fazer isso numa caverna, como Elias fez. Você poderia fazer isso no deserto, no seu carro, no seu Uber. Quando você veio de Uber, quando você veio de carro, quando você veio de ônibus, você veio de metrô, Deus veio com você. Ele não estava aqui te esperando, não, Ele veio no seu caminho. Foi Ele que te guardou até aqui. Foi Ele que te conduziu até aqui. Você precisa vir à igreja para encontrar com seus irmãos, com as pessoas que Deus levantou para serem parte da sua vida. Você veio aqui para contar o seu problema para alguém. Você veio aqui para se expor suas feridas e dizer: me ajudem, porque sozinho eu não consigo. Você veio aqui para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. Mas e se fizerem fofoca comigo? Sei lá, eu vou orar por você. Mas às vezes eu vou te dizer, pelo medo de escolher um Judas, a gente não faz amizade com Pedro, com João, com Bartolomeu, com Mateus, com outro Judas que era bom, com Tiago maior, com Tiago menor. Jesus escolheu 12, um não prestava. Talvez o que não presta é você mesmo. E tem um monte de discípulos te aturando aqui. Mas eu vou dizer, na igreja tem lugar até para Judas. Até para ele tinha um lugar na mesa. Ele que quis sair. Mas Jesus chamou. Jesus chamou. Tem lugar para você também. Mas o mesmo lugar que tem para você, tem para mim. Então me suporte. Me ature em nome de Jesus. O mesmo lugar que tem para mim e para você, tem para tantos outros. Falhos, chatos, mas poderosos em oração. Pessoas que vão lembrar de você na hora da sua angústia. Eu creio sinceramente que hoje de noite é uma noite de cura aqui na igreja. É uma noite de tratamento. De corações que foram feridos no passado, que foram machucados, que carregam dores, carregam cicatrizes, e que não conseguem trilhar o seu próprio caminho por conta de experiências passadas, por conta de um luto que talvez já esteja se tornando patológico, pela esperança que falhou, o castelo que desabou, os projetos que estão em ruínas. Eu não vou te dar falsas esperanças. Talvez ele não volte para casa. Talvez já não haja mais reconciliação. Talvez essa porta tenha realmente fechado. Talvez a cura não venha. Talvez esse castelo realmente tenha ruído. E qual é o papel de Deus nisso? Ele não evitou a tragédia, Ele não fez um milagre, não. Mas Ele continua aqui, de mão estendida, para dizer: ei, eu estou aqui para a gente reconstruir junto, para você trilhar a sua própria história. Levanta, vamos sair de Betel, vamos para Jericó, vamos subir, vamos sair de Jericó, vamos para Betel, vamos fazer a nossa própria trilha. Eu não vou dizer que tem um Deus para cada um aqui, não tem, o Deus é único. Mas a forma como Ele fala com você, Ele nunca falou comigo. Ele tem uma
relação pessoal e personalizada com cada um de nós. Deus usou Eliseu de um jeito que nunca usou Elias. Nunca. Elias foi para um tempo, Eliseu foi para outro tempo. Eu quero dizer que Deus pode te usar de um jeito que nunca ninguém foi usado na face da terra. Que você pode chegar em níveis de intimidade com Deus que ninguém nunca chegou. Mas é o seu nível, não é mais nem menos. É a sua relação com Ele. Talvez as suas feridas ainda estejam te fazendo ser incrédulo, ser duvidoso demais. Mas eu creio que hoje é dia de cura. E a ceia é um excelente momento para isso. Eu já queria passar para esse momento da ceia agora. Sentados mesmo, eu vou convidar quem é que pode cear. Não é isso que a gente vai fazer, não crivam. Está com dízimo em dia? Pode cear. Você não ofertou, né? Come só meio pão, tá? Ceia não é mérito. Ceia também não é um meio de exclusão. Olha, você está em pecado, não pode cear. Você fez isso, não pode cear. Não. A ceia não é um meio de desgraça. A ceia é um meio de graça, de inclusão. A ceia é um chamado para todo mundo que não quer viver mais para si mesmo, que não quer mais viver isolado. Para aqueles que querem sair da caverna e que querem fazer parte de um povo falho, de uma família cheia de defeitos, mas talvez a família que será levantada por Deus para te alimentar na hora da sua fome, para te esquentar no seu dia frio. Talvez a família que será o seu norte no dia da noite escura, o seu farol. Para aqueles que vão dobrar os seus joelhos, como os intercessores estão fazendo hoje, e no meio da madrugada, sem ninguém para aplaudir, sem ninguém para estar lá fazendo um rios por você, botando seu nome no stories, sem ninguém para te tornar famoso, enfrentar um urso e um leão para proteger você em oração. É quem vai jejuar pela sua vida, é esse povo, é quem vai te alimentar. É um absurdo que você, crendo em Deus, seja alimentado por corvos, sendo que Deus te levantou para fazer parte de uma família. É um absurdo. Eu ficaria triste se eu soubesse que meu irmão está passando fome e eu não tomei sequer ciência disso, e que precisou aves irem lá levar pão para o meu irmão. Não é isso. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho te oferece um ombro em forma de gente para você chorar, e te oferece um abraço em forma de gente para você comemorar. Se você quer viver isso, a ceia é para você. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque ele não discerniu o corpo de Cristo. Ele não discerniu que ele é parte de um corpo, que ele é parte de uma família. Ele não quer membrar, ele quer vir, comer e ir embora. Quem faz isso, come e bebe indignamente. Quem vem aqui só para se alimentar, para receber a sua bênção, mas não quer envolvimento, esse, sinceramente, se cear, só vai comer glúten para engordar. Não faz sentido essa ceia. A ceia é um partir do pão com a consciência de pertencimento e de fazer parte da família de Deus. E essa ceia, quando vivida dessa forma, ela cura. Porque aquilo que você trouxe de casa vai alimentar alguém, e aquilo que outra pessoa trouxe vai alimentar você. E pode ser que você esteja com uma doença tão grande, chamada orgulho, chamado ego, que só se cura com o pão feito pelo seu vizinho, que só se cura com o abraço de outro, e quando você olha para outro e se preocupa com ele. A ceia é um momento de cura. E se você quer ser curado, em nome de Jesus,
de todas as marcas que te separam, que dizem dentro do seu coração que toda igreja é igual, que todo pastor vai mentir para você, vai te enganar de novo, que todo relacionamento vai ser tão abusivo quanto foi aquele no passado, que já não tem mais esperança para você, que todo novo projeto vai ser a mesma coisa, as pessoas vão te invejar, vão querer te derrubar, vão puxar teu tapete. Se você quer ser curado disso, eu não vou apelar para uma oração sobrenatural, não. Eu só vou te convidar a ser corpo, a discernir o corpo e a ser família de Deus. A gente vai cantar um louvor e você vai ter a oportunidade de buscar no Senhor essa cura. Como? Dizendo: eu quero fazer parte da família de Deus. Se você quer fazer parte dessa família, se você quer pertencer, tome do pão, tome do vinho e espere. Vamos comer todos juntos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Família de Deus na liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou curado pelo poder do Espírito Santo que atua no corpo de Cristo, da família de Deus. A cura, a libertação, há uma nova história, há uma nova trajetória pessoal, inédita, algo que você ainda não viveu, diferente da sua experiência passada, diferente da experiência dos outros, com passos que cabem nas suas pernas e um chamado individual que agora ecoa nos seus ouvidos. Vem, levanta, vamos reconstruir o que desabou. Vamos para uma nova trajetória. Vamos caminhar junto. Você não vai sozinho, Ele vai com você. Ele está segurando a sua mão. Não vai ser do mesmo jeito de Elias, vai ser diferente. Sim, vai ter desafios.
Eliseu não precisou sair na mão com aqueles jovens. Ele invocou e o Senhor saiu em defesa dele. Há um Deus que vai sair em sua defesa quando você precisar. Pode ser que as coisas apertem, pode. Vai ser fácil? Não, não vai. Ter um novo relacionamento, começar de novo, ter uma nova trajetória, nada disso vai ser simples. Mas há um Deus que vai sair em sua defesa. Há um Deus que vai te dar sustento. Há um Deus que vai pegar na sua mão e vai dizer: ei, você caiu hoje, você errou hoje, você pecou hoje, você se magoou de novo hoje, mas eu estou aqui para a gente caminhar junto, e amanhã você vai acertar. É assim. A trajetória vai ser assim. Deus tem o jeito dele de te usar. É só você, de um jeito inédito, totalmente novo. Você quer? Esse pão é isso. Quando a gente come do pão, Jesus diz: esse pão é o meu corpo, partido por vós. Faça isso em memória de mim. Quando a gente come desse pão, eu estou dizendo: eu quero ter uma aliança com o seu corpo, Deus, com o corpo de Cristo. Quando eu como o pão, eu estou aceitando meu irmão. Eu estou dizendo: eu te aceito como meu irmão, eu aceito a igreja. O pão é isso. Alguém me perguntou uma vez: então pode cear todo mundo que aceita Jesus? Eu disse: não, pode cear todo mundo que aceita o seu irmão. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho diz assim: esse teu filho gastou tudo, ou seja, ele não é meu irmão. E o filho mais velho é a única pessoa que não entra para a festa. Na parábola, é a única que não participa da festa. Só senta na mesa quem consegue chamar de irmão aquele que o pai chama de filho. Se você aceita o corpo de Cristo, se você quer recomeçar, se você deseja de novo fazer parte de uma igreja, não precisa ser essa não, viu? Tem muita igreja boa em Salvador. Pode ser voltar para a sua igreja, de onde você saiu. Pode ser aqui. Mas é preciso chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É preciso voltar a ser família. O pão é para isso. Se você deseja abraçar o corpo de Cristo, discernir o corpo de Cristo, pertencer a uma família, pegue esse pão e coma. E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice. E aí Jesus disse: se o pão é o corpo, esse cálice é um novo acordo, é um novo testamento, é um novo pacto do meu sangue. Comendo o corpo, você diz sim para a igreja. Mas bebendo o cálice, você diz um novo sim para Cristo. Você abraça a obra da cruz. Você entende que Ele pode o que você não pode, que Ele sabe o que você não sabe, e que só há um jeito de conseguir ser pleno na vida, sabendo que não depende de você ser salvo, não depende do que você faz, mas do que Cristo fez por você na cruz. Nós estamos abraçando a obra de Cristo e reconhecendo que precisamos renovar o nosso pacto com Ele. Precisamos renovar a nossa dedicação, a nossa confiança nele. Como é que vai ser o futuro? Eu sei lá, quem sabe é Ele. Eu posso planejar? Posso. O coração do homem faz planos, mas de Deus vem a resposta verdadeira. É nele que eu estou confiando. É nele que eu me espelho. Ele é o meu tesouro. Ele é minha garantia. Ele é meu seguro de vida. Meu seguro de vida chama Cristo. Eu não tenho como garantir os meus dias futuros.
E não vou andar ansioso com isso não. Eu entrego e lanço todo o meu cuidado sobre Ele. Eu confio na obra da cruz, eu confio na obra de Cristo. Eu estou selando um novo pacto com Ele todos os dias. Eu bebo esse sangue em memória dEle, para lembrar que Ele fez na cruz o que eu nunca tinha condição de fazer. Ele fez por mim o que eu não faria por ninguém, e não poderia fazer nem por mim mesmo. Ele era o Cordeiro imaculado, Ele não tinha falha, Ele não tinha pecado. Ele viveu uma vida proba, reta, íntegra, educada, gentil, ética, que eu não vivo. E mesmo assim foi morto. Ele suportou o peso da ira de Deus, a separação com o próprio Pai. Ele se separou do Pai dele para que eu e o Pai dele ficássemos juntos para o resto da vida. Ele deixou de ser um unigênito para virar primogênito. Na cruz ele foi rejeitado para que eu fosse aceito. Na cruz ele morreu para que eu tivesse vida. Na cruz ele se enfermou para que eu tivesse cura, para que eu tivesse saúde. Na cruz a história dele foi abreviada para que a minha fosse continuada e recomeçada. Na cruz ele morreu para que com ele eu pudesse ressuscitar. Esse cálice é esse acordo. Eu abraço a obra da cruz. Eu confio em Cristo. Eu não estou me guiando pelos meus talentos, pelo meu mérito, por aquilo que eu posso, por aquilo que eu sei. Eu estou confiando em quem sabe. Eu estou confiando em quem pode. Eu estou abraçando Ele. Eu estou abraçando a obra da cruz. Jesus pode o que você não pode. Jesus sabe o que você não sabe. Se você quer fazer um novo pacto com Cristo, tome esse cálice e beba. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Espero que hoje seu medo da Bíblia tenha diminuído, tá? Suas reservas com a Bíblia tenham diminuído. Deus não erra. E a Bíblia tem, para mim, todas as respostas. Se você tiver coragem de perguntar, você vai ter coragem de responder. Não coloque sua incredulidade, suas ressalvas, seus receios, seus traumas acima do que Deus pode fazer por você e na sua vida, e através de você. Se você tem dúvida, é bastante natural, pergunte a Deus, Ele vai te responder. Transforme isso em ímpeto para conhecer e prosseguir em conhecer. Não estacione na dúvida. Vá lá. Deus tem caminhos, tem respostas para você, sem dúvida nenhuma. Elas podem te surpreender. E essas respostas podem tornar você alguém muito mais forte na sua fé. A nossa fé não nos aliena e não nos impede de perguntar, muito pelo contrário. A fé não impede você de ter dúvidas e questões, desde que essas dúvidas e questões sejam levadas a Deus. Sem dúvida nenhuma, eu creio piamente nisso. Você encontrará as respostas que satisfarão e darão plenitude ao seu coração. Feche seus olhos, vamos orar.
Pai, te adoramos pela riqueza da tua palavra, pela beleza da tua santidade, pela doçura da tua bondade, da tua misericórdia. Te adoramos por tudo isso, pelos pactos que o Senhor celebra conosco e renova todos os dias. Obrigado pelas novas oportunidades que temos todas as manhãs de vivermos algo novo contigo, vermos novas histórias. Que as histórias do passado nos inspirem a crer e a confiar que o Deus que atuou na vida de Elias, na vida de Eliseu, na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, continua agindo nos dias de hoje. Mas que essas histórias também nos inspirem a observar que cada um dos seus filhos no passado viveu histórias diferentes, únicas. E da mesma forma, o Senhor, com toda a criatividade que o Espírito Santo sempre teve, certamente criará coisas novas para nós. Nos dará novas oportunidades, eventos inéditos que ainda podemos viver contigo, com a tranquilidade e a confiança de crer que o Deus que nunca falhou até hoje não falhará conosco, mas com a expectativa de que o Deus que usou servos no passado nos usará de modo totalmente diferente, ainda não visto na face da terra. Que o nosso coração seja uma terra fértil para a tua semente e que o Senhor pouse em nós para nunca mais sair. E no teu nome nós dizemos que o perfeito amor de Deus, o Pai celestial e amoroso, que a graça salvadora de Cristo, redentiva e incondicional, que a comunhão terapêutica, curativa do Espírito Santo, que nos devolve o sentimento de família, que nos faz chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, que nos faz sentar à mesa do banquete e sermos servidos pelo Pai de família. Que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor te dê uma excelente semana e te conduza em segurança ao seu lar.